Olá, paz! Eu tô aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês. E o tema dessa semana é falando sobre perdão. E quando eu fui ler, separar um versículo para falar sobre esse assunto, eu me lembrei de um salmo que tá lá no Salmo 86:5, que diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocam. É interessante que o Senhor, Ele é perdoador. E eu fiquei pensando, que Jesus também, quando Ele veio, à Terra, tem uma passagem que fala, que um dos discípulos chegou para Ele e perguntou: Senhor, até quantas vezes, eu tenho que perdoar? E o Senhor respondeu: até 70 vezes 7. E eu fiquei pensando, nossa, é muito, Mas o Senhor, na sua própria palavra, Ele nos diz, a respeito de que nós devemos perdoar. Lá em Colossenses 3:13 também diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe, quando nós escutamos isso, a gente fica constrangido, Porque se o Senhor, que é Deus, Ele nos perdoa, A Bíblia fala que as nossas transgressões, Ele apaga as nossas transgressões, então Ele se esquece das nossas transgressões, nossos pecados, E nos perdoa. Então por que nós não podemos perdoar também? Por que às vezes é tão difícil, nós perdoarmos? E eu acredito que perdoar é uma decisão. Muitas vezes não é fácil, Muitas vezes é algo que a gente tem que, quebrar o nosso orgulho, ir lá pedir perdão, mas é algo, que nós devemos fazer. Porque é algo que tira todo o peso do nosso coração, É algo que faz com que o nosso coração não seja um coração amargurado muitas vezes, sabe? Porque quando a gente não libera perdão para alguém, a gente fica com aquela mágoa, fica com aquela amargura no nosso coração. E isso é ruim, E o perdão, ele faz bem, não é nem para o outro, é para nós mesmos, sabe? Tem situações, em que nós é que temos que ir lá e pedir perdão. E nós temos que fazer essa decisão, por mais que seja difícil, sabe? Porque é algo que vai tirar todo o peso do nosso coração. E também existe o inverso, Situações em que alguém faz algo contra nós, E aí nós é que temos que perdoar. E também muitas vezes isso é difícil, muitas vezes nós temos que decidir liberar o perdão, para a pessoa. E por isso eu tô aqui hoje para dizer para vocês, Tenha um coração livre, sabe? Sem amargura, sem mágoa, sem ressentimento com ninguém, Decida, liberar perdão, decida perdoar, sabe? Porque a gente não leva nada ficando com mágoa, ficando com ressentimento, E como a própria palavra diz, o Senhor, Ele nos perdoou, sabe? Isso é algo que tem que fazer, em nós, com que a gente, poxa, se o Senhor, que é Deus, Ele me perdoou, por que eu não vou perdoar o próximo, E o Senhor, Ele poderia muito bem não nos perdoar, Porque Ele é um Deus tão soberano, Ele é um Deus tão poderoso, Ele é um Deus que não tem nenhum pecado e Ele olha para nós, Ele olha com olhos de amor, Ele olha para nós e Ele decide perdoar. Mesmo que a gente fale 70 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Então, que nós também possamos ter esse coração, um coração disposto a perdoar e um coração disposto a liberar perdão, sabe? Não ficar com nenhum ressentimento. E por fim eu queria deixar um texto que está lá em Lucas 17, do 3 ao 4, que diz: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e se 7 vezes voltar a você e lhe disser, estou arrependido,
perdoe-lhe. Então, não importa quantas vezes, né, alguém chegue para você para pedir perdão, simplesmente decida perdoar, né? Tenha o seu coração, sabe, aberto, livre para perdoar quem quer que seja. Por mais que seja difícil, por mais que seja algo, né, que muitas vezes a gente no primeiro momento não consegue, né? Mas peça ao Senhor, fala: Senhor, me ensina a perdoar. Eu quero ter um coração livre de toda amargura, de toda mágoa e de todo ressentimento. Amém? Que o Senhor te abençoe.